Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem está me vendo isso durante a tarde e boa noite caso já esteja escuro, pessoal. Antes de prosseguir, preciso avisar novamente que o curso Magia de Sigilos que eu ofereço vai além do básico já ensinado no livro Estudo de Magia Prática com Sigilos do Frater D. Atualmente disponível apenas pela editora Bock 2 e pelas melhores livrarias brasileiras. É excelente para começar as atividades, mas depois que você entrar em uma outra linha prática, como a Goécia e a Demonologia num todo, aí começa a ficar um pouco fora de contexto e difícil de encaixar. Para isso, proporciono esse curso, para lembrarmos todas as partes básicas e irmos adiante. Porém, para que você possa pegar os detalhes ausentes no livro, no meu curso, você precisa ter em mãos o livro. Assim, agradeço de coração as pessoas que procuram fazer o curso comigo, mas com exceção de poucas pessoas que já adquiriram o livro, quem não adquiriu, compre o mesmo para que possa pegar os detalhes ausentes no livro do meu curso. Então, vocês precisam ter o livro em mãos, ok? Assim, agradeço de coração as pessoas que procuram fazer o curso comigo, mas com exceção dessas poucas pessoas que já adquiriram o livro, quem já adquiriu, quem não adquiriu o livro, que compre o mesmo para poder participar do curso, combinado? Ok. Então, lembrando que quem já adquiriu ou vai adquirir, entre em contato comigo, apenas informe o número do pedido para que eu possa, inclusive, ajudar a você a receber informações da impressão e para que a entrega do livro virgem possa ocorrer sem problemas. Lembro que livros virgens, nessa questão da pandemia que não posso falar o nome, são uma delícia, ok? Então vamos lá. Sobre o curso para Magia com a Goécia, com obras já prontas em 3 volumes enormes, preciso depois organizar a didática para formatar o curso. Isso vai demorar um pouco porque é muita coisa, ok? Mas vamos sobre o Daimon de hoje. Bem, hoje o vídeo será curto para a alegria das pessoas que não aceitam um estudo prolongado, mas preciso já me corrigir do que eu falei erroneamente no domingo passado, que eu disse que faria sobre a Losser ou a Losses, mas as informações estão apenas sob o foco da Goécia, que num vídeo que eu já apresentei sobre, tá? No ano passado, no caso. Então, o Daimon que tratarei hoje, no entanto, será o Aurinak ou Audinak, que possui muito pouco material disponível na rede, que as pessoas não costumam procurar muito sobre ele, portanto eu passarei alguma pouca coisa que eu vislumbrei também. Por favor, teguem também suas críticas, pois eu aceito como o maior prazer, quando feitas por quem já possui outras experiências sobre o assunto, mesmo que antagônicas. Como dizem o ditado que eu sigo, mais sábio não é aquele que sabe aprender, mais sábio é o que sabe aprender, não aquele que sabe ensinar. Ok? Então, da onde que eu tirei Aurinak e Audinak? Para a demonologia, mesmo sem os fantásticos desenhos no Dicionário Infernal de Colin de Plance, ele o menciona com poucos detalhes sobre, porém já o colocando dentro da prática ritual, não necessariamente relacionado com declarações mencionadas no entretenimento recreativo dos jogos de RPG, ou especificamente Dungeons and Dragons. Numa outra abordagem bem relacionada com suas origens demonológicas do panteão egípcio, este descreve Audinak na aparência de fêmeas humanoides grotescas ou bruxas, quando este demônio feminino foi roteirizado em jogos sob feições confusas, onde se mesclam detalhes nos traços de escorpiões, para relacioná-la com as areias desérticas do Saara, por mais contraditória a relação que isso possa ter com naufrágios. Então, lá num site que eu vi também, o Le Monde de l'Amour, em 16 de dezembro de 2010, ou seja, uma coisa recente, às 19 horas e 4 minutos, já aconteceu uma coisa interessante, muito negada por muitos praticantes de magia, que é uma manifestação feminina desencadeada em outra mitologia, mas com o mesmo nome, a mitologia druida. No seu relato, na descrição próxima, a feminina é de um súcubus, lembrando que a sexualidade nunca foi interpretada pelos sábios druidas na conotação pejorativa, remanescente com tanta culpa na sociedade tradicional, em que designam Aurinak como uma duquesa demoníaca, druida, sacerdotisa de Poseidon e Mistral. Nota-se na descrição quando a pessoa autora lhe descreve como parecendo uma mulher muito bonita, ricamente vestida, mesmo sendo um demônio ocidental, que muitas vezes é ela que, submersa nos neurônios, atingiu os homens, principalmente. A similaridade é nítida quando
separa tanto o terreno entre suas origens desérticas, do Saara, as areias do Saara, dos campos europeus. Aurillac também é descrito no Dictionary of Phrase and Fable, ou em português Dicionário de Frases e Fábulas, de E. Cobham Brewer, de 1898. Também aparece um livro Jonathan Strange and Mr. Narwhal, é ficção, de Susanna Clarke, já publicado em e-book pela editora Bloomsbury, nos Estados Unidos, em 5 de junho de 2010, quando, em meados do século XIII, vários inimigos do Rei Corvo tentavam formar uma aliança contra ele. A maioria de seus membros era conhecida por ele. O rei da França era um, o rei da Escócia era outro, e haviam várias fadas descontentes que se deram títulos grandiosos e que podem ou não ter governado os vastos territórios que reivindicavam. Havia também outras personagens mais misteriosas, mas ainda maiores. Então, o Rei Corvo, durante a maior parte do seu reinado, esteve em boa reputação na sua relação com a maioria dos anjos e demônios, mas no decorrer da trama, por alguma razão desconhecida, em meados do século XIII, haviam rumores de que ele brigou com o anjo Zadkiel, que governava a misericórdia, e o daimon Aurillac, que governava os naufrágios. Isso parece extremamente imprudente. Seria de se esperar que, como um rei cuidadoso, ele desejasse permanecer em termos amigáveis com todos os poderosos seres sobrenaturais, e o demônio seria um inimigo astuto. Para entender o RPG que comento, que eu falei antes, no caso, tem o livro Fiendish Codex 1, Hordes of the Abyss, escrito por James Jacob e Eric Mona, e publicado em 13 de junho de 2006, um pouco antes, pela editora Wizard of the Coast. Este suplemento para o jogo Dungeons & Dragons apresenta tratados sobre demônios e seu indescritível plano doméstico, juntamente com informações sobre fisiologia, psicologia, sociedade e esquemas da humanidade demoníaca. Expande ao jogo talentos, feitiços, itens e táticas comumente empregados por demônios e aqueles que se opõem a eles. Neste livro é descrita a aparição de Aurillac como uma mulher humanoide de corpo ágil, usando uma máscara de alabastro, para esconder seu verdadeiro rosto monstruoso. Ela tinha pele de mogno polida e dedos compridos com agulhas. Eles poderiam injetar uma seiva imunda em suas vítimas, uma vez contidas. Então aí fica a questão. Então, como é que era a aparência de Aurillac, na verdade, na mitologia, não no RPG? Ao observar em seus detalhes, quando visível, esse demônio aparece como uma mulher. Lewis Spence troca o nome Aurillac com R na versão latina da obra de Pictorius, e contida na ópera de Agripa, pelo nome Audinac com D, e a declara como um demônio egípcio a quem demonologistas imaginam presidir tempestades, terremotos, tempestades de granizo também e outras manifestações naturais. Ela também quem afunda navios, naufrágio. Quando aparece na forma visível, assume a forma de uma mulher. Isso conforme a página 13 do Alcinac Spelt. Uma desenhista que elaborou uma apresentação da mesma entidade, chamada Luciella Elizabeth Scarlett, fez toda a interpretação de Aurillac associada à mitologia egípcia e sua relação com os desertos. Essa não é a única, mas eu preciso ressaltar porque, no caso, ela, assim como a maioria das pessoas com ampla relação aos egípcios, se aprofundam muito nesse panteão para elaborarem no próprio jogo de RPG, baseado no livro que eu falei, o Fiendish Codex 1. Então a descrição não vai muito longe de um súcubus. Aí já entramos numa prática mágica que é interpretada na arte para fazer o seu devido retrato. Mas nos moldes druidas, como já falei, é apresentado sua personalidade como reclusa e caprichosa, gostando de corromper e perverter a bondade, inocência e pureza, embora seus caminhos estivessem longe de serem sutis. Agora, na questão, mesmo mencionando para o entretenimento, ou seja, ficção, justamente numa conclusão semelhante à minha abordagem, que eu aqui tento explorar dentro de diferentes paradigmas, tanto druida quanto o egípcio em questão, tem outros também, coloca a atividade da princesa demoníaca Audinac no livro, no caso, o Fiendish Codex 1, como líder de um culto em vários mundos no plano material. Apesar de ser sobre um jogo, RPG, nesse livro ele declara que os seguidores de Audinac sequestram pessoas santas e justas como paladinos e sacerdotes, e animais sagrados como quirins ou lamassos e unicórnios, e os levam ao ovo de Audinac. Lá a Senhora da Mudança submeteu seus pacientes
entre aspas, pacientes, a experiências vis que os deformam física e mentalmente e os escravizam à sua vontade. Zombando de si mesmos, eles se tornaram meio diabos e, embora lutassem com suas novas naturezas, entre aspas, malignas, e sofressem remorsos incapacitantes, logo sucumbiram à fraude e à raiva e se tornaram um mal caótico. Às vezes, Audinak recebia visitantes que lhe forneciam dispositivos ou conhecimento mágico para que melhor alterasse as suas vítimas. No entanto, ela rapidamente perdia paciência e, se eles não compartilhassem os seus interesses, era caveira. No entanto, em todos os livros não se menciona quantas legiões tem sob o seu comando. Então, caso você vá trabalhar com ela, convém você, caso tenha a oportunidade, questionar quantas legiões ela possui. Mas então, para que serve a Aurinak, afinal? Já que ela causa só desgraça. Não é bem assim. Apesar do dicionário infernal de Colin Deplancy não passar maiores detalhes sobre qualquer instrução sobre as atividades com a Audinak, podemos considerar como toda a orientação a lidarmos com situação de pânico, não muito diferente de mencionado no fim de semana anterior sobre o Ashan. Eu não sei se vocês lembram que eu falei algo sobre pânico. E quanto o pânico às vezes nos torna, no caso do Ashan, era um coquinho na ilha deserta. Já no caso de Audinak, aqui é na própria situação, uma tragédia natural que requer uma gnose de pânico quase que inevitável, quanto mais trágica for. Diante dessa situação, além da gnose natural disponível na maioria das vezes, quanto mais sincera a pessoa for consigo mesmo ou consigo mesma, mais êxito terá em seu ritual, mesmo que seja apenas com orações em situações de cataclismos naturais. É uma das poucas hierarquias que ainda são aurunésias, demônios que, por sua nostalgia preservada pelo céu e quando negociavam com humanos, aspiram aos hunos. Os antigos alemães os devolvem para lá, para que 200 mil adorem na forma de estatuetas de um ano de idade de pé, a quem eles prestaram muito cuidado, até os alimentando. Uma coisa que autores esquecem de declarar nos naufrágios entre seus poderes são os tesouros que afundam junto com as embarcações. Então, esse é um demônio fêmea, das poucas a indicar onde se escondem esses tesouros submersos. Submarinos, ou submersos ou escondidos, você vai descobrir. Então, quais são as capacidades de Aurinak? Como já falei, em descobrir tesouros. As características de Aurinak, às vezes Audinak, é conhecida por ela causar naufrágios. Desde o começo eu estou falando isso. Ou ser o demônio causador de terremotos, inundações, tempestades de granizo, chuva e todas as formas de mau tempo, segundo a visão mais ocidentalizada, ou seja, associada segundo a visão do panteão druida. Mas na maioria da demonologia, em todas as regiões do mundo, ela também quem afunda navios e outros desastres marítimos, presumivelmente manipulando condições naturais e fenômenos meteorológicos, que lhe faz conhecida pelas superstições e folclores, principalmente dos marinheiros britânicos e europeus. Então podemos associar a outras manifestações naturais que já trazem uma associação terrena que pode trazer a consideração dela como um setor desértico, que é a sua presidência, quando esses demônios egípcios menores são responsáveis pela criação de terremotos, inundações e outras condições climáticas destrutivas ou ruinosas e desastres naturais também, sem que isto lhe separasse a causa de naufrágios e desastres marítimos na costa do Egito também. Okay? Para a magia também é muito comum a ser convocada para causar naufrágios e ventos de variadas intensidades. Também costumam causar afogamento, morte ou destruição. Mas claro, dedicar-se a isso realmente é um preço que ela cobra, ok? Apenas para avisar, caso você queira qualquer uma dessas desgraças, se prepare porque ela vai cobrar um preço por isso. Tudo tem um preço, né? Então ela ajuda também os marinheiros a encontrarem tesouros derivados principalmente de naufrágio, como já dito. No exercício de seu equívoco, ela é amiga dos artistas, ela dá presentes, no entanto a capacidade ocidental é limitada à área de seus favoritos apenas. Então, quando você tem uma mentalidade meio ocidentalizada, você precisa convencer muito essa esse demônio, para que possa colher os seus devidos benefícios. As atribuições da Aurinak, então, é meio complexa para podermos tratar diante de tantas disparidades. Mas os indícios mostram que a Aurinak, como no ranking de súcubos para homens, quando aparece nas feições de roupas de mulher das princesas demoníacas junto com Calix. A Aurinak governa camadas infernais
e lidera grandes exércitos em batalha também. Segundo alguns relatos, Aldinak aparece como escorpião dourado colossal. Suas garras têm bordas cristalinas afiadas como navalhas, e seu rosto é terrivelmente humano. Nas costas, é um enxame de inúmeros escorpiões que ela pode enviar a atacar como um pensamento apenas. Os cultos de Aldinak são mais fortes nos desertos, onde seus cultistas trabalham para seduzir e corromper os cidadãos ímpios do reino. É justamente o oposto que tem na interpretação de que ela converte sacerdotes ou pessoas do sacerdócio, ou seja, de uma alta estirpe, para que sejam seus soldados, enquanto que o culto é justamente para culpar as pessoas criminosas, ou seja, a estirpe da sociedade. Ainda que se destaque no deserto, sua característica como dama druida é patrona de Samira, uma bruxa élfica cínica que tem pouco conhecimento entre os próprios druidas, viu? Aliás, se você falar isso para um druida, o druida vai ficar surpreso de como você conhece pouco mais dos druidas do que o próprio druida. Na mitologia de origem, Aldinak é uma das filhas de Lamashtu. Embora desde a ascensão de Lamashtu à divindade, as duas não tenham se associado excessivamente. O mesmo não pode dizer do seu relacionamento com a irmã Ereshkigal, ou Ereshkigal, na mitologia original suméria, com quem Aldinak está presa ou preso em uma guerra eterna. Desde que Aldinak roubou o reino abissal, conhecido como o Mar das Areias, então as sussurrantes de suas irmãs forçavam que Ereshkigal se exilasse nas desoladas fissuras de sangue. Então Aldinak foi forçado a defender seu reino do deserto constantemente nas tentativas cada vez mais desesperadas de sua irmã de recuperar seu território perdido. Embora ela tenha governado as areias sussurrantes por apenas algumas dezenas de séculos, ela já inspirou seus servos a criar centenas de cidades desérticas em suas homenagens, ali escondidas. Alguns relatos também descrevem como servindo o rei Asmodeus como um canal para uma força do mal maior, o adversário das trevas. Outros relatos destacam em sua função natural de súcubus, aí já quanto à questão sexual, como servidora direta de Satã, com o número 215218, a definindo na demonologia. Já restaurando o RPG no Fiendish Codex 1, como eu não posso deixar de relatar, porque para quem gosta pode ter uma relação que convém estudar se isso é verossímil ou se é apenas uma especulação de ficção. O reino dessa rainha das mudanças é em Pazúnia, e conhecida como Ovo de Aldinak, fortaleza de ferro em forma oval, abraçando a borda do grande abismo. Ela reivindicou trechos dele, mas não conseguiu cumpri-lo. O ovo e a terra ao redor por 1 milha, ou 1,6 km, foram ferozmente defendidos pelos sobreviventes de seu experimento. Os mais fracos logo foram vítimas do ambiente hostil e dos demônios locais. O ovo, então, estava cheio de laboratórios e cirurgias perturbadoras, bem como câmaras de audiência penduradas como a pele de experimentos fracassados. Nas câmaras proibidas, nos níveis superiores, havia grande quantidade de animais do caos chamados irmãos, para quem hóspedes que recebiam as boas-vindas eram alimentados. A Dama das Mudanças, apesar da demonologia egípcia, Aldinak ser um demônio menor que aparece na forma de uma mulher, como lá no símbolo profano de maior destaque, tem seu símbolo como escorpião dourado, com areia pingando de suas garras, e seu templo variando dos vales estéreis, tocas, cavernas, pirâmides. Seus adoradores mais nômades no deserto, principalmente escravos, invasores, com seres que simbolizavam ela na sua manifestação como os minions de elementais terrestres diabólicos, escorpiões gigantes. Atua para a transformação. Seu lar é, como eu já falei, segundo a visão dos egípcios, Pazúnia. Não, dos egípcios não, no RPG no caso. O abismo, sua raça é dos demônios Tanarhi, na ocupação da Senhora dos Demônios. A cor da vela, tanto para salomônicos como para satanistas, é vela negra e uma vermelha. Incenso de canela também, justamente por ela ser uma súcubus. O horário é livremente, da hierarquia também. São livremente do amanhecer ao anoitecer. O regente, presumivelmente, é o Asmodeus. A planta, tanto para salomônicos como para satanistas, são todas as afrodisíacas. O animal, como já dito, é o escorpião dourado. Eu não consegui achar o En, ou mantra. Quem tiver o En da Aldinak, por favor,
que informe. Eu agradeço muito. Agora vamos às questões finais aqui. A etimologia. Conforme a demonologia, Aldinak já é um demônio feminino egípcio nas suas origens, mas o povo nômade, que trafegava muito aos países árabes, declaravam sua forma primária como um escorpião enorme e dourado, do tamanho de uma casa, com garras carmesim, cristalinas e afiadas como uma navalha, e um rosto humano hediondo com uma aparência doentia. Talvez essa fosse a origem que muitos autores e autoras dos desenhos usados no entretenimento tenham se criado. Nessa sua aparência, em que uma imensa carapaça é coberta por membros de sua ninhada infinita, ou inúmeros escorpiões menores que ela pode controlar pelo pensamento, a sua picada é particularmente mortal, injetando 6 venenos com a reputação de serem letais, mesmo para aqueles imunes às toxinas. Isso se deve justamente à proliferação da mitologia suméria entre os egípcios, com suas transliterações de nomes quanto mais afastados sejam das origens, em que Aldinak é uma das filhas de Lamashtu. Nesta mesma mitologia, a meia-irmã esfinge de Aldinak é Areshkagal, ou no caso, quanto mais próximo da Suméria, ainda permanecia como Ereshkigal, mas em constante guerra com Aldinak, desde que o Senhor dos Escorpiões roubou o reino abissal conhecido como o Mar das Areias Sussurrantes, vários milhares de anos atrás. Então Ereshkigal, desesperada para recuperar o seu lar perdido, enviou ondas de exércitos das Clefts de sangue, onde ela governa no exílio. Apesar dessa ser apenas a assimilação da mitologia suméria pelos egípcios, assim como no Brasil acontece com toda a mitologia dos orixás africanos, totalmente alteradas, sem desmerecer a energia de cada orixá. Mas são distintas as mitologias dos mesmos seres. A encaixar a mitologia suméria no egípcia, o reino de Abissal de Aldinak domina um mar de areias sibilantes, paisagem desértica, quase infinita, pontilhada de cidades abandonadas. Porém, a similaridade de um mito da tradição grega merece grande destaque, também as meticulosidades semelhantes. No caso, eu particularmente ressalto Calipso, que para Hesíodo era uma ninfa do mar Oceânides, muito sedutora e caprichosa, uma das filhas dos titãs Oceano e de Tétis. Segundo o mesmo, ela vivia em uma gruta, na encosta de uma montanha na ilha de Ogígia, porém mais frequentemente avaliada como filha de Atlas, de uma deusa qualquer. E, segundo Pseudo Apolodoro, seria uma das Nereidas, filha de Nereu e Dóris. A entrada de sua morada era cercada por um bosque sagrado, onde havia uma fonte, também sagrada. Os seus filhos mais importantes, geralmente sendo apontados como filhos de Odisseu, eram Naucito e Naucino, e também Latino. Espero que, caso você tenha um Calipso como Aurimac, é uma opção, não estou dizendo que essa é a verdade absoluta. Entendam que esses detalhes dissonantes entre a beleza de Calipso e a face terrível de Aldinak variam muito entre a mitologia árabe africana e a mitologia ocidentalizada, que quanto mais ocidental, mais bela ela parece. Quanto mais árabe, ela tende a ser mais horrível. Então, nota-se que a relação desse naufrágio persiste, tanto em um caso quanto em outro, dentro dos poderes, parecendo muito influenciados pelo padrão hollywoodiano do Rei Escorpião. Então, vamos sair um pouco da ficção dos filmes e vamos entrar mais um pouco na etimologia, no caso. Não que a etimologia seja a verdade, mas é mais relacionado com o Calipso, na minha atribuição, é mais relacionado com a Aldinak do que qualquer filme possa indicar. Então, apenas para completar a interpretação grega de Calipso, a etimologia do nome da ninfa é Calipso, que significa esconder, encobrir, ocultar. Então, já dá uma relação com o naufrágio como ocultação de uma embarcação, não necessariamente o afundamento, ok? Claro, afundamento é fundamento, é o naufrágio, isso é indescritível, é imutável, naufrágio é naufrágio. Mas ela, só para ressaltar o destaque, é o oposto de Apocalipse. Tem a Calipso e Apocalipse. Apocalipse, no caso, que significa revelar, o que sugere que Calipso originalmente foi uma deusa da morte. Então, para que não fique vazio essa demônia,
né? Então, onde está oculto essa demônia? Alegam-se que alguns poucos adoradores e seguidores de Aldinak estão no plano material e relacionado ao seu domínio das areias e com escorpiões, nos cultos das areias desérticas de Osíris e Hahaldum, bem como nos desertos do centro de Casmaron. Seus seguidores preferem se reunir nos templos das cidades abandonadas, enquanto nas regiões mais civilizadas se reúnem no subsolo em tocas e cavernas. Algumas tribos violentas de meio escorpião Jirtablilu, no oeste de Osirion, adoram sincreticamente Aldinak e Havagug, muitas vezes liderados por clérigos meio demônios. Ela não tem um culto organizado fora das regiões desérticas de Garund. Então, como conclusão, esse demônio feminino, pelo menos nas terras árabes, é uma nítida assimilação remanescente da mitologia suméria dentro dos panteões mais recentes, egípcios e europeus, quando a estrutura da mitologia suméria, muito diferente das modernas, mostra o quanto antigamente a ignorância coletiva não era para venerar atributos fantásticos e divinos dos milagres que deuses ou deusas poderiam nos proporcionar, mas sim uma metodologia ritualística em que seus seguidores mais faziam seus rituais para minimizar a fúria divina do que esperar qualquer benesse que caísse do céu. Como bem relatou a filosofia egípcia numa paridade criada pelo próprio título do filme que se tornou uma série. Veja bem, eu não quero analisar o filme, mas a estrutura do roteiro, ok? O Stargate, a proporcionar a um arqueólogo o acesso direto ao que seria um povo ancestral, ao que tange no filme o povo egípcio, mas em outro planeta. Apesar do filme retratar uma questão mais uma concepção ufológica, o roteiro traz uma pesquisa de campo muito boa quando retratou justo isso quanto à religiosidade. Eles não veneravam lá naquela terra distante, não veneravam deuses como se eles fossem benignos, trouxessem tudo de bom, mas não, eles cobravam caro por tudo que eles davam, ok? Então a submissão pelo medo como religiosidade ancestral do que a moderna e hipócrita religiosidade, onde precisamos de intermediários para nos conceder tanto o bem quanto o mal, ela se torna clara e nítida. Então, por certo, atualmente não é sequer conveniente se praticar magia para afundar navios, causar tempestades e derrubar aeroplanos, gerar um tremor para causar um terremoto, mas com certeza, caso você seja vítima de qualquer um desses acidentes naturais, ter como divindade possível para te socorrer é muito importante, razão pela qual a Aldinak pode ser muito importante caso você esteja numa dessas situações. Obviamente, caso vá operar sob uma feição egípcia de escorpião como seu animal de poder, caso leve a imagem ou a interpretação egípcia, tome cuidado em como tratará a dama. Mas lembrando que aparece também na mitologia druida, também como uma ser muito bela, até mesmo para situações amorosas, sexuais, em que algo te impeça de se unir a outras pessoas, seja, por exemplo, na pandemia. Deixa eu já ver o que eu posso fazer nessa pandemia. Talvez, caso você esteja uma carência sexual ou amorosa, possa até ser conveniente trabalhar com Aldinak. Isso pode ser até interessante numa negociação, né? E vai com você, ok? Bom, espero ter ajudado todos vocês, para que vocês possam experimentar quando lhe convir, e deixa a seu critério, fazer o melhor uso possível de Aldinak, ok? Espero que esse vídeo de hoje possa lhe abrir várias oportunidades e desejo para vocês todos uma ótima semana. Eu não vou fazer o mesmo erro do fim de semana passado, dizendo qual vai ser o próximo vídeo, pois eu posso me equivocar ou posso não descobrir material suficiente a respeito. Ok? Abração para vocês e tenham todos uma ótima semana. Fui!